Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Fiquei sem postar o meu planejamento na segunda-feira e na terça, no caso eu estou gravando esse vídeo ainda na terça-feira, mas já vou fazer o meu planejamento para quarta-feira, dia 6 de outubro, porque nessa terça-feira a gente tem somente um jogo isolado do Corinthians, pelo menos é onde eu vou me focar, e eu já resolvi me planejar também para quarta-feira, tá? Segunda-feira não tivemos nada de muito especial em relação à oportunidade de trabalho. Temos agora essa pausa da data FIFA, temos a resolução da Nations League chegando, né? Nessa quarta-feira temos a primeira semifinal, na quinta-feira a segunda. Temos também eliminatórias da Copa do Mundo na Europa e também aqui na América do Sul, então temos muito desfalque, né? Então, se você acompanha o seu time mais de perto, se você tem informações sobre desfalques além das convocatórias, use aqui o espaço nos comentários, não só para me ajudar, mas também ajuda muita gente que participa aqui. Também quero abrir uma discussão sobre a questão do Brasileirão, das novas políticas de vaga que vamos ter para essa Libertadores e Sul-Americana de 2022, porque isso vai interferir bastante como a gente trabalha nos times do Brasileirão. Eu já vou falar sobre isso, tá? Bom, aqui eu vou comentar isoladamente esse jogo do Corinthians com o Bahia, porque é bem provável que eu vá fazer esse jogo, que eu vá postar esse vídeo antes do jogo começar. Eu não pude acompanhar, por falta de tempo mesmo, Corinthians e Bragantino. O Corinthians conseguiu um empate de 2-2 no final do jogo. Eu acho que foi um bom jogo para a oportunidade, talvez, e provavelmente se eu estivesse fazendo esse jogo, talvez eu tenha pego alguma coisa. Mas eu estou olhando para essa cotação inicial do Corinthians próximo de 1,70 e tem dois lados dessa moeda aqui, né? A gente tem uma boa fase do Corinthians contra um Bahia em má fase, né? Quando eu digo boa fase do Corinthians, também não quer dizer uma fase espetacular do Corinthians. O Corinthians está em boa fase pela colocação, mas o Corinthians não vence. Aliás, o Corinthians só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. São 4 empates e uma vitória. E o Bahia também só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, mas também tem 2 derrotas. Ou seja, o Bahia vem muito mal das pernas, o Corinthians não vem tão mal assim, tá? Só que o Corinthians não faz valer o seu mando de campo no Brasileirão dessa temporada. O Corinthians sempre foi muito forte dentro da arena e o Corinthians está em 15º, só tem 3 vitórias dentro da arena, sofre muito gol, né? É uma coisa constante, sempre dentro de casa o Corinthians tem tomado gol. Deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos do Corinthians em casa nesse campeonato. Olha só, tomou gol para o Palmeiras, tomou gol para o América Mineiro, tomou gol para o Juventude, tomou gol para o Ceará, tomou 3 gols para o Flamengo, ou seja, é uma coisa constante, né? O Corinthians não tem conseguido fazer valer o seu mando de campo. E o Bahia sempre foi um time que jogou muito mal fora de casa, sempre fez valer o seu mando, né? Mas não jogava tão bem fora de casa e continua do mesmo jeito, mas tem sofrido para marcar gols. Olha só, não marcou contra o Inter fora de casa, não marcou contra o Santos, não marcou contra o Fluminense, não marcou contra o Grêmio e foi marcar contra o Cuiabá apenas 1 gol, né? Então o Corinthians está com uma deficiência defensiva de estar tomando gol e o Bahia está com uma deficiência ofensiva de não estar conseguindo marcar. O Corinthians não perde há 9 jogos, tá? Mas vem tomando gols nos últimos 5 jogos. Me parece um jogo para poucos gols. Eu não venho com o intuito de trabalhar gols nesse jogo, tá? Eu dei uma olhada na cotação do Corinthians e pelo fato desse jogo ser um jogo isolado, ele vai chamar a atenção não só aqui do mercado brasileiro, mas também do mercado internacional. Então a gente pode ter nesse jogo uma liquidez maior e aqui a gente pode ter também uma oportunidade de trabalhar movimentações de mercado, que é uma coisa que eu gosto muito particularmente, tá? Então eu não venho com nenhum viés de achar, vou trabalhar back Corinthians, vou trabalhar lei Corinthians, eu não venho com nada estipulado, eu realmente vou deixar o jogo me mostrar para onde ir, se eu ver oportunidade, se eu achar que tem um preço injusto, se eu achar que o que está se passando em campo não reflete o que está descrito naquela cotação, eu posso vir a tentar fazer alguma movimentação de mercado, tá? Não tenho nenhum tipo de viés em relação a isso, principalmente por ser um jogo isolado com bastante liquidez. Acho que o Corinthians é favorito, sim, pelas peças que trouxe. O Corinthians mudou muito o elenco, tá? Mas o Bahia precisa pontuar, então eu não duvido que o Bahia venha para esse jogo para tentar pelo menos um empate, tá?
Não vou trabalhar gols aqui, não é nada contra, não é que eu não acho que vai sair gols, mas para esse tipo de jogo, para o Brasileirão, eu tenho trabalhado muito mais a questão do match odds. Na quarta-feira, às 15h45, horário de Brasília, a gente tem Itália e Espanha abrindo a primeira semifinal da Nations League. Lembrando para vocês que é jogo único. Esse jogo acontece na Itália. Se eu não me engano, as semifinais e a final da Nations vão acontecer na Itália, se eu não estou enganado. Ou seja, um pouco de vantagem para a seleção italiana. Aqui, ó, no San Siro, Giuseppe Meazza. E aí vai da nomenclatura quando algum dos dois times, o Milan ou a Inter, estão jogando, mas no caso aqui fica os dois, né? Então a Itália vai ter um pouco de vantagem nesse jogo, muito por conta talvez da fase de grupo, alguma coisa assim. É jogo único, prorrogação, permaneceu um empate penal. Tá? A gente teve um jogo entre Itália e Espanha agora nas fases eliminatórias da Euro, onde a Itália acabou passando nos penais, se eu não me engano foi umas semifinais, não foi? Acho que a Itália passou pela Bélgica nas oitavas, ou já foi direto para as quartas, eu não tô assim me lembrando tanto. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Itália passou pela Bélgica, isso, passou pela Bélgica não, mentira, as oitavas foi contra a Áustria na Itália, né? Foi até difícil pra caramba, porque a Áustria quase passou. Depois teve umas quartas de final contra a Bélgica, uma semifinal contra a Espanha e a final contra a Inglaterra, exatamente. Esse último jogo está marcando aqui vitória da Itália porque foi nos penais, tá? Ou seja, o último jogo entre as duas equipes foi 1-1 na Euro. O que eu vejo dessas duas equipes é o seguinte, é um jogo muito bom, na minha opinião, para se trabalhar a movimentação também, porque a gente tem um mercado tendendo um pouco para o favoritismo da Itália, pelo momento da Itália, pela seleção que a Itália tem, pelo título da Euro também, né, e por algumas dificuldades que a Espanha tem sofrido, principalmente em relação à execução de gol mesmo. A Espanha é uma equipe que roda muito a bola, ela prevalece muito e gosta muito dessa questão da posse, né? Teve até uma situação que eu comentei, e isso eu gosto de levar como consideração porque me ajuda muito a formular o meu trabalho, tá? A Espanha fez um jogo contra a Geórgia nas eliminatórias da Copa do Mundo, que se eu não me engano foi 3 ou 4-0 para a Espanha. E esse jogo deve estar por aqui, ó. Aqui, ó, 4-0. Foi em casa. Não foi num estádio grande, foi num estádio menor. E o público que ali estava, me parecia que a Espanha estava jogando uma partida de tênis. Sabe, aquela coisa reverenciando quando a equipe roubava a bola, daí todo mundo levantava, batia a palma, né? Poucas vezes a Geórgia chegou no gol, poucas vezes a Geórgia teve a bola. Então era um jogo muito tranquilo para a Espanha, a torcida muito de boa, se divertindo, assistindo, comendo pipoca, batendo palma. E daqui os gols foram saindo naturalmente. Ou seja, parece que a Espanha preza realmente por ter esse estilo de jogo, manter a posse, aquela pressão absoluta e assim, absurda na recuperação de segunda bola, e eu gosto muito disso. Não deixar o adversário respirar, se plantar no campo adversário, né? E tentar fazer com que o seu adversário tenha a maior dificuldade possível na construção de jogada, tá? A Espanha não é uma equipe que tem tanta eficiência no jogo aéreo quando precisa ficar cruzando bola, então geralmente a Espanha não fica cruzando tanto bola assim, é um jogo terrestre que eles ficam tocando bola com a maior velocidade possível. Se você vê a Espanha com a posse, com as linhas altas, tocando lento, pode ter certeza que a Espanha vai ter dificuldade para furar qualquer tipo de nível de defesa, tá? E por outro lado, então a gente tem, construindo a imagem da Espanha, a gente tem um time que vai tentar ter de 70% para cima de posse de bola, com linhas altas, vai se defender quando não tiver a bola, marcando pressão para tentar recuperar essa bola o mais rápido possível no campo adversário. E a gente vai ter uma Itália sem nenhum tipo de vergonha, jogando assim, recuada, jogando no contra-ataque, com puxadas pela esquerda do Insigne. Infelizmente o Spinazzola, se eu não me engano, continua machucado. Aqui, ó, essa parte
esquerda aqui, a gente vai ter o Emerson jogando, ele jogou várias vezes na Euro depois que o Spinazzola machucou. Essa parte esquerda, quando o Spinazzola estava jogando, é muito, muito forte. E essa tabela do Lorenzo Insigne com o Spinazzola era muito efetiva. E a gente vai ter provavelmente uma Itália com um pouco de dificuldade nessa parte esquerda ofensiva. Mas ainda assim, a gente vai ter uma Itália tentando buscar, na minha opinião, os contra-ataques. A forma com que a Itália tem de surpreender a Espanha nesse jogo é tentando buscar os contra-ataques, é tentando explorar essa linha alta, saindo da pressão da Espanha e tentando construir essa jogada da maneira mais rápida possível, botando essa bola para o Insigne e puxar em velocidade. E o Insigne também bate muito, muito bem de fora da área. Tá? Além disso, se a Itália precisar recuar e fechar o bloco, a Espanha vai ter muita dificuldade de marcar. Foi assim na Euro, a Espanha teve muita dificuldade de achar o gol, acabou achando numa falha defensiva da Itália com o gol do Morata. Mas a Itália é plenamente capaz de fazer um gol e se fechar, e vai ser muito difícil da Espanha empatar. Tá? Então a gente tem esse cenário. Na minha opinião, um jogo para gols ele tende a ser com a Espanha saindo na frente. Tá? Mas eu acho muito difícil. Esse jogo tem uma tendência muito mais under do que over. Tem uma tendência muito mais de ser, por exemplo, um jogo para 3 gols no máximo do que para ser mais do que isso. A não ser que a Espanha abra o placar e aí fica um jogo de trocação. Tá? Mas se a Itália abrir o placar, esse jogo tem tendência de ficar com poucos gols, porque a Itália se fecha, o Donnarumma é muito bom na zaga, o time da Itália com o Bonucci e Chiellini se defende muito bem também, e tudo mais, vocês sabem muito bem disso, né? Então não é de todo mal pensar em trabalhar a favor da Itália ou contra a Espanha, caso a Itália esteja na frente do placar. Mesmo que você esteja a favor do tempo, mas contra o ritmo do jogo, você sabe que você tem uma seleção italiana se fechando muito bem e pode te dar assim uma cobertura de posição, né? Ou seja, te ajudando a permanecer no mercado, mesmo que o jogo te diga uma coisa, mas você sabendo da confiança defensiva, você vai ter outra resposta. Tá? Não preciso nem dizer que vai ser um jogo com muita liquidez, e por isso eu estou pensando em vir trabalhar movimentações, porque a flutuação do mercado aqui pode ser bem alta, né? A gente pode ter, por exemplo, uma Espanha começando muito bem, uma marcação muito encaixada, não deixando a Itália sair, e essa odd da Itália realmente corrigindo, mas a gente também pode ter uma Espanha começando muito mal, tomando contra-ataque direto da Espanha, da Itália, e essa odd da Itália podendo até ter valor, e a Espanha podendo corrigir. Tá? Então não é que eu venha para esse jogo para fazer qualquer coisa. Tá? Mas eu estou mais inclinado a trabalhar o mercado da Itália. E aí tanto faz se é a favor da Itália ou contra, o que vai me dizer é o jogo. Tá? Não vou trabalhar mercado de gols aqui, a não ser que a Espanha esteja na frente, a Itália no final do jogo esteja se lançando e a Espanha aproveitando algum tipo de contra-ataque para poder buscar um gol no jogo no final no máximo. Beleza? Tá? Eu, para mim, acho a seleção italiana favorita para esse jogo por conta da deficiência ofensiva da Espanha. Por mais que seja um time que roda muito rápido a bola, é um time que tem muita dificuldade de botar essa bola para dentro, principalmente numa defesa tão boa contra a Itália. Tá? As bolas aéreas nesse jogo não preciso nem dizer que são uma coisa muito boa de se observar, principalmente a favor da Itália. Toda vez que ela for lançar a bola na área, seja de escanteio ou de lançamentos laterais, assim, próximos do bico da área, vão ser situações que eu posso estar dentro do mercado a favor da seleção italiana, tá bom? Temos aqui na Série B um Brasil de Pelotas contra o Operário, são equipes que estão muito mal na competição, o Brasil de Pelotas nem se fala, acho que o Brasil de Pelotas já até foi, né? Muito difícil sair dessa situação, então eu vou ficar de fora desse jogo e vamos falar aqui do Brasileirão. O que eu queria levantar como discussão aqui para nós que nos planejamos para trabalhar? Nós temos a notícia agora de que o Brasileirão pode ter 9 vagas para a Libertadores 2022, dependendo de alguns fatores, e 15 vagas somados para situações de competições sul-americanas, né? Libertadores e Sul-Americano. E eu vou colocar a tabela aqui do Brasileiro. E o que está me causando um pouco de dificuldade na interpretação? Eu tenho dificuldade de entender qual vai ser o real interesse de algumas equipes, não todas, por conta dessa notícia. Né? Porque a gente sabe que as 3 primeiras colocações, vamos supor, Palmeiras, Atlético e Flamengo, são 3 equipes que já estão praticamente classificados para a Libertadores, e a gente vai ter uma disputa entre os 3 pelo título brasileiro. Então essas 3 equipes elas vão disputar o título. Todo jogo que elas jogar, que elas forem atuar, a gente com
um elenco principal ou com reservas ou com um elenco defasado por conta da convocatória, por conta das seleções, sempre essas equipes vão entrar com vontade de vencer pelo título. Agora, da quarta colocação para baixo, de equipes que talvez não tenham essa ambição de título, me passa a sensação de que essas equipes vão buscar muito mais uma manutenção de posição do que propriamente entrar no jogo 100% com foco em vitória. E isso me causa uma interpretação meio complicada do que eu posso buscar ao longo do campeonato daqui para frente, né? Óbvio que o Brasil conquistou isso com mérito. Colocou 4 equipes nas finais da Sul-Americana e da Libertadores, né? Bragantino e CAP, Palmeiras e Flamengo. Mas eu fico pensando para os próximos anos, com essa hegemonia brasileira na Sul-Americana, o Brasileirão passa a ser um pouco prejudicado pelo baixo nível, talvez, de competitividade para você acessar uma competição sul-americana. O 16º colocado é o único time que vai ficar na inércia ali. Ele não vai ser nem classificado para a Sula, nem desclassificado. Ele não vai ser rebaixado. Do 17º para baixo você tem rebaixamento, do 15º para cima você tem Sul-Americana e Libertadores. Me passa um pouco de dificuldade. E isso vai refletir, obviamente, no meu trade, porque eu tenho que tomar um pouco de cuidado para talvez buscar um back ou ler uma equipe que às vezes ela não está muito aí com o jogo. Às vezes o empate para ela está muito bom, né? Então eu vou ter que saber nas próximas semanas, nas próximas notícias que saírem, não sei se vai mudar alguma coisa em relação às regras da Conmebol, mas eu tenho que saber interpretar. A gente, né? Nós traders temos que saber interpretar esse algo a mais, porque o mercado a gente sabe trabalhar. Eu imagino que você que está começando, está aprendendo a trabalhar e tal, mas o que faz muita diferença no meu trade no mercado nacional e que obviamente leva vantagem em relação às competições europeias é o meu conhecimento sobre as equipes e a interpretação que a gente tem, a capacidade que a gente tem de interpretar o que aquela equipe de fato quer na competição, né? Então esse tipo de notícia de que vai 9 times para a Libertadores e do 9º até o 15º vai para a Sul-Americana me causa um pouco de dificuldade de interpretar o real interesse de algumas equipes ao longo de algumas partidas, tá bom? Dito isso, vamos falar um pouco sobre os jogos dessa quarta-feira. Alguns 4 jogos às 19, um jogo isolado às 20h30 e depois 3 jogos às 21h30, tá? Começando com o Atlético Goianiense e CAP, 2 times que tiveram agora a troca de treinador. Eu não sei quem que veio para o lugar do Barroca, ainda não tenho essa informação. Se você tem, comenta aí comigo. Um jogo extremamente parelho, onde na minha opinião entra exatamente a situação que eu comentei com vocês. O CAP já está em 9º. Se tudo funcionar, a gente pode ter um CAP se classificando para a Libertadores, né? Não tenho certeza se já vai ser para esse ano ou para o próximo. Mas, por exemplo, o CAP está muito mais focado nas Copas. O CAP está na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo 2 vezes, e está na final da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Bragantino, em final única lá em Montevidéu. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o real interesse do CAP nesse jogo? O CAP mandou reserva para jogar com o Flamengo agora no Maracanã, onde eles perderam por 3-0. E assim, o time do CAP ele tem uma ideia já segmentada e fundamentada, que são as Copas. É não cair no Brasileiro e se manter vivo nas Copas. Então um título de Sul-Americana já vai dar para ele uma vaga na Libertadores, um título de Copa do Brasil também. Então me falta essa interpretação para saber o que o CAP vem buscar nesse jogo. É um jogo difícil, geralmente jogos difíceis, vocês sabem que eu venho para trabalhar mercado, né? Então eu vou colocar aqui Atlético Goianiense contra o CAP, para tentar buscar alguma coisa aqui em relação à movimentação. Sempre que a gente tem um mercado muito parelho, por mais que a gente tenha 4 jogos ao mesmo tempo, a gente pode ter uma movimentação de mercado, coincidência de um time estando melhor que o outro. Ou seja, o mercado espera um jogo parelho e de repente esse jogo não é tão parelho assim, de repente a gente tem um time se sobressaindo sobre o outro e é preciso ver também se o CAP vai vir com um time titular ou não, tá? Na minha opinião, olhando de fora, a utilização de reservas do time do CAP contra o Flamengo, ela foi uma questão de estratégia. O que o CAP voltou?
O CAP saiu do Maracanã com a seguinte informação: não demonstramos como jogamos, pelo menos agora com o Valentim. O time não se apresentou com o time titular ainda com o Valentim no Brasileiro. E vimos como o Flamengo se comporta. Então, o CAP saiu do Maracanã com muito mais informação do que cedeu informação para o adversário, né? Chapecoense e Atlético Mineiro. Aqui a gente sabe que a cotação do Galo é muito baixa, mas também sabe o motivo, né? A Chape é o pior time do campeonato. A Chape deu um padrão de back para o São Paulo no último jogo. E o São Paulo acabou sofrendo um empate depois, no segundo tempo, se eu não estou enganado. Ou seja, é plenamente capaz da Chape também dar ao Atlético Mineiro essa chance de dar um back, mas para essas cotações aqui, a 1,40, na maioria das vezes eu fico de fora. Tá? Só se for um volume extremamente alto do Galo, propondo o jogo no campo ofensivo, para eu conseguir trabalhar. Se for um jogo de trocação, onde o Galo chame a Chapecoense para cima para poder jogar nos espaços, aí eu já acho que é um jogo mais perigoso. E eu não duvido aqui a gente ter uma oportunidade para trabalhar o mercado de gols, mas sempre que eu trabalho gols, Chapecoense e Atlético Mineiro, sempre que eu trabalho gols no Brasileiro, geralmente é para no máximo 3 gols. Se eu for me posicionar alguma coisa na longa exposição. Se não, eu venho para trabalhar o limite ou o over à frente no segundo tempo. Tá? Ceará Internacional. Bom, olhando aqui as últimas apresentações do Ceará, o Ceará, se eu não me engano, se a gente for levar em conta os últimos 6 jogos, o Ceará é quase o lanterna do Brasileirão. Os últimos resultados do Ceará é muito mal. A gente só teve uma vitória do Ceará sobre a Chapecoense dentro de casa, e a última vitória tinha sido contra o Fortaleza dentro de casa também. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vitória. Então o Ceará vem somando pouquíssimo ponto. Dentro de casa, se a gente colocar esse campeonato, não perde, né? Faz tempo que o Ceará não perde, mas pontuar que é bom, vitória que é bom, somente 2. E o Inter acabou perdendo para o Galo de 1-0, mas o Inter vinha numa sequência excelente defensiva e também uma sequência muito boa de invencibilidade. Se não me engano, eram 8 jogos que o Inter não perdia. Então eu estou mais inclinado nesse jogo a buscar alguma coisa se houver leitura contra o time do Ceará, né? Mas também não descarto nenhuma possibilidade aqui de trabalhar contra o Inter. Mas eu acho que o Ceará está um pouco mais fora da curva em relação a desempenho. Está muito mal, uma queda bem grande. E acho que a troca de treinador do Ceará, tirando o Guto Ferreira, eu não sei se foi uma decisão acertada. Muita gente comentou aqui embaixo falando que o Guto já não estava tendo resultados expressivos, que precisava mudar, mas sinceramente o Thiago Nunes não me passa uma impressão de ser o treinador ideal para o time do Ceará. Tá? Sport e Juventude. O Sport vem de um excelente resultado na Arena do Grêmio, 2-1 para cima do Grêmio, e o Juventude vem de um excelente resultado na Arena do Palmeiras, né, no Allianz Parque, porque veio de 1-1 para cima do Palmeiras, um Palmeiras que disputa o título da competição. É um jogo difícil, sim, então provavelmente se eu for fazer também vai ser relacionado Juventude, sempre confundo, ao match odds, mas não venho para trabalhar gols aqui, acho que vai ser um jogo mais complicado. Red Bull Bragantino e Flamengo. Bom, vamos analisar esse jogo com calma para a gente não se precipitar, porque o Flamengo vai sofrer com desfalques, né, por conta dessa convocação. Temos jogos de seleção já na quinta-feira, se eu não me engano. Então o Flamengo provavelmente vai ter o desfalque do Gabigol, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Isla. Tem mais alguns outros jogadores que me foge um pouco a memória, mas é óbvio que o Flamengo vai estar bem desfalcado, né? E essa cotação do Flamengo contra o atual time que está na final da Sul-Americana, que é o Bragantino, e que venceu o próprio Flamengo no jogo de ida, quando o Flamengo ainda era treinado pelo Rogério Ceni, no finalzinho o Flamengo vencia por 2-1, o Bragantino fez 2 gols, virou o jogo, foi um jackpot danado para quem pegou. Essa cotação do Flamengo, ela me parece um pouco mais pelo momento atual do time do que propriamente pelo adversário. O Bragantino já meteu 2 no Corinthians, tudo bem que se deixou empatar no final, mas não é um time besta.
Então aqui a gente pode ter uma incidência de jogo para gols também, assim como o jogo da Chapecoense com o Galo, tá? Bragantino contra o Flamengo, também com aquele cenário possível de 3 gols. Não se esqueçam de, se for trabalhar a favor do Flamengo, pegou o gol contra a posição, tenha um pouco de visão de falar, pô, o Flamengo costuma vacilar. Foi contra o América, foi mais ou menos assim. O Flamengo custou para marcar um gol, quando marcou, tomou um gol logo no finalzinho. Então, cabe uma possível alavancagem aqui. E é bom lembrar sempre, toda vez que o Flamengo chama uma equipe para trocação, o Flamengo se expõe. E nem sempre o Diego Alves vai estar naquele dia espetacular, nem sei se o Diego Alves vai jogar nesse jogo. Então, se o Flamengo sair atrás, o Flamengo desenvolve um jogo. Se o Flamengo sair na frente, ele desenvolve outro. Então, vamos saber interpretar esse tipo de coisa. Tá? Quando o Flamengo sai atrás, geralmente ele pilha, ele faz muita falta, ele dá muito espaço e ele pode sofrer mais gols. Quando o Flamengo sai na frente, ele geralmente chama o adversário ainda mais para cima, conta com a boa fase do seu goleiro e contra-ataca muito bem. E a gente pode ter um Flamengo ampliando o resultado. Tá bom? Lembrando que isso aqui é um time do Flamengo paralelo. A gente vai ter provavelmente o Pedro, o Michael jogando, o Vitinho jogando, né, o Mateuzinho. Então é bom olhar mais para um Flamengo que jogou contra o segundo tempo do América do que propriamente o Flamengo que jogou contra o time do CAP. América Mineiro e Palmeiras. O América, junto com o Fluminense, nos últimos 6 jogos, tem sido um dos destaques do Brasileirão. O América tem jogado muito bem, faz tempo que o América não perde e já deu uma bela de uma respirada o América, que estava quase, se eu não me engano, o América chegou a estar na zona de rebaixamento, né? E a última vitória do América foi contra o Cuiabá fora de casa, né? Ou seja, o América só perdeu para o Bragantino nos últimos jogos, dentro de casa. Então é um resultado muito expressivo do América. E o Palmeiras vem muito cobrado, né? Vai vir cheio de desfalque também, tem vários jogadores do Palmeiras que vão ser cedidos para a seleção, mas o Palmeiras vem muito cobrado para esse jogo. O Abel Ferreira na coletiva, eu assisti a coletiva do Abel depois do jogo contra o Juventude, não gostou nada do desempenho da equipe, principalmente defensiva. O Palmeiras tem uma das piores defesas do campeonato, mesmo sendo o segundo colocado. O Palmeiras tem defesa de time que está brigando para não cair, né? Então aquela coisa que o Palmeiras é retranqueiro, que tem uma boa defesa, o Palmeiras se defende até muito bem, mas tem tomado muito gol bobo, né? Então o Abel mesmo falou que o Palmeiras tem dado gols aos adversários e não tem conseguido criar depois. Então sempre que a gente tem uma equipe que se fecha para jogar no contra-ataque contra o Palmeiras vai ter dificuldade, né? O Palmeiras tem muita dificuldade de propor o jogo. O Palmeiras joga muito bem em transição, buscando espaço. Transição ofensiva com velocidade. Agora, se o América sair na frente e se fechar, o Palmeiras vai ter muita dificuldade para achar gols nesse jogo. Eu vou ficar também nesse jogo mais inclinado a trabalhar alguma oportunidade no match odds, América Mineiro e Palmeiras, por conta dessa dificuldade de propor o jogo do Palmeiras quando ele está atrás. 21h30, Grêmio e Cuiabá, já é um jogo que eu estou inclinado a não fazer. Eu tô achando essa cotação do Grêmio baixa pelo que ele vem jogando. O Cuiabá é um excelente visitante. Olha só, o 8º colocado só perdeu uma fora de casa. Acho que vai ser um jogo muito difícil pro Grêmio. Se eu for trabalhar alguma coisa aqui, pode ser até uma correção do Grêmio, tá? Mas aí depende muito de como o Cuiabá vai entrar em campo. Se ele vai entrar defensivo, se ele vai querer só realmente buscar um ponto, né? Porque agora tem essa do Brasileirão, né? Essa questão das vagas para Libertadores e tudo mais, que reafirma que eu não sei se já vai estar disponível para esse ano, tá? Mas esse jogo eu tenho uma tendência de pular. E o Fluminense, que é o grande destaque do Brasileiro nos últimos 6 jogos, o Fluminense é o líder da tabela do Brasileirão, se a gente contar somente os últimos 6 partidas, tá? Depois que o Marcão assumiu o time está muito diferente. Se a gente pegar aqui os últimos resultados do Fluminense dentro de casa nessa competição, olha só, quase sem nenhuma derrota. O Fluminense nessa competição específica, a gente teve uma derrota do Fluminense para o Galo na Copa do Brasil e aqui também para o Galo na Copa do Brasil, foram 2 derrotas, mas o Fluminense faz muito tempo que não perde, né, nesse campeonato. Então o Fluminense vai muito bem. Em comparação, o Fortaleza, que perdeu para o Atlético Goianiense, ele vem muito mal nos últimos 6 jogos. Se não está na lanterna também, como se fosse parecido com o Ceará, está bem parecido. Então eu tenho a tendência nesse jogo de também vir para trabalhar gols, porque o Fluminense está com um desempenho muito bom e o Fortaleza está vindo atrás do prejuízo, né? Então também vou trazer esse jogo para alguma coisa relacionada a mercado de gols aqui.
Mas é claro, deixa eu fazer um adendo antes da gente finalizar. Não é porque eu trouxe esses jogos aqui para gols que eu não vou ter oportunidade no Match Odds, tá? Pode ser sim que eu trabalhe alguma coisa a favor do Galo, se for uma pressão absurda. Pode ser sim que eu trabalhe alguma coisa contra o Flamengo, se o Flamengo começar a jogar em trocação e não estiver conseguindo escapar. Tá? E também pode ser que eu trabalhe alguma coisa corrigindo o Fluminense ou Fortaleza, movimentação de mercado, se o jogo estiver mais truncado ou tendendo para uma equipe só. E, por exemplo, se o Fortaleza estiver melhor, o Fluminense não estiver conseguindo contra-atacar. Isso aqui é só um cenário, é só é como se fosse uma direção para eu tomar, às vezes, dentro do jogo. Se você tem alguma informação para acrescentar, cara, por favor, vamos discutir aqui embaixo. Acho que é uma discussão sadia que todo mundo tem a ganhar. Eu vou ficando por aqui. Eu vou lembrar vocês que eu vou deixar alguns links aqui. O primeiro link da descrição eu vou deixar a promoção que a Betfair está dando de aposta grátis. A Betfair voltou com aquelas apostas de R$10 gratuitas em alguns jogos específicos. Eu já vou comentar com vocês, se eu não me engano, no jogo do Brasil com a Venezuela, depois no Brasil contra a Colômbia. Eu vou deixar listado aqui e o link para vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Tava com saudade de vocês já. Um grande abraço a todos. Uma excelente quarta-feira. Terça e quarta-feira de trabalho. A gente se vê na quarta noite, assim que os jogos terminarem, e eu comento aqui o meu planejamento para quinta. Valeu!